amigo voltou, né? Voltou de uma longa jornada aí, pós-Covid, Renato Maia. Grande Renato, e aí, rapaz, tudo bem? Estamos aí, juntou ao grupo, né? Que inclui eu e o André, né? Dos pós-Covid e tal. Como é que você tá, cara? Seja bem-vindo de novo aí à bancada do M. Pois é, vocês me passaram Covid pelo vídeo aí, né? Não sei como, né? Porque estou isolado aqui, mas estamos de volta. Mas a pancada é foda, viu? Já tinha vacinado, mas mesmo assim foi complicado. Mas estou recuperado. Depois que, igual eu estava falando, né? Depois que a gente recupera do Covid, tem que recuperar a agenda de empreendedor aí, né? Que estoura a agenda e fica na correria. Mas estamos de volta aí, firme e forte. A recuperação não é mole, não. Até hoje, ainda estou me recuperando, não estou 100%. O negócio é lento e gradual, mas vai devagar que você vai. Daqui a pouco você vai estar bem. Bom, nosso convidado de hoje, Ricardo da Cruz. Ricardo, seja muito bem-vindo ao M. Tudo bom? Obrigado, Sandro. Obrigado. Prazer, Renato. Legal. Bom, antes de apresentar o nosso convidado, o nosso sarrafo sempre lá em cima, é contigo, Renato. Já aproveita e manda um momento YouTube aí, que você já deve estar com saudade do momento YouTube. Será que eu lembro, né? Mas é só para falar que aqui no M a gente tem conversas fantásticas aí, né? Como o Ricardo que está vindo aí. São conversas inéditas, né? Muito conhecimento, então não deixa de clicar aí para se inscrever, colocar o sininho aí para lembrar também, né? Acompanhe o M nas redes sociais aí e dá aquela curtida na fé aqui, porque o papo vai ser bom. Então pode já dar um like aqui pra gente também no nosso canal do YouTube. Boa, beleza. Aí, falei, porra. O cara fica... Não falei mal não, né? Tá ótimo, tá excelente. Nosso convidado é empresário, consultor social, palestrante internacional, master coach, escritor, mastermind, fundador e diretor executivo do Instituto IDE, ou ID, Soluções Sociais, entidade que já beneficiou 41 instituições filantrópicas do Espírito Santo, fundador e presidente do Instituto de Coach Cristão. Além de ser gaúcho, residente há mais de 30 anos no Espírito Santo e torcedor colorado do Internacional. Ou seja, temos uma diversidade aqui, temos um mineiro que torce pro Cruzeiro, eu torço pro Flamengo, sou baiano, mas criado no Rio, né? Baioca, né? E temos um colorado, enfim. Seja muito bem-vindo a minha bancada, o Renato, né? Bancada do M, seja muito bem-vindo, Ricardo, seja muito bem-vindo você aí do outro lado da telinha, que já nos acompanha, e você que está assistindo pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Bom, vamos lá, vamos começar a nossa resenha, Ricardo. Já queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Bacana esse negócio do ID que fala, ou IDE, do Instituto, Soluções Sociais. Um trabalho bacana, né? A gente podia começar por aí, depois a gente vai desenrolando, porque o programa tem vida própria, né? A gente não combinou nada, a gente não combina nada com ninguém, então a gente é orgânico o negócio. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, eu estou super feliz, alto astral, esse espaço que vocês construíram. Eu estou há 30 anos no terceiro setor, que é o setor das instituições filantrópicas, e sempre atuando com assistência humanitária. Eu tive em 21 países, trabalhei com essa área humanitária em mais de 70 cidades no Brasil. Mas um dia, aqui em Cariacica, no Espírito Santo, um empresário me perguntou o que menos uma instituição filantrópica recebia de doação por mês. Eu pensei, recebe macarrão, arroz, açúcar, sal, mas eu acho que é carne. Carne é muito oneroso na vida de uma instituição filantrópica. Eu não conheço uma entidade que diga, não, eu tenho carne e não preciso de carne. E ele me disse, então vamos criar o projeto Proteína. Vamos doar carne para quem não tem carne. Eu falei, cara, que nome feio de projeto, você não tem outro nome, não? Ele falou, o dinheiro é meu, a ideia é minha, eu só estou te convidando para gerenciar o projeto. Então, meu papel era selecionar as instituições idôneas com histórico inquestionável e ele iria captar junto aos seus stakeholders doações anônimas, contribuições,
e nós compraríamos frango, que foi a melhor proteína que nós decidimos. Hoje já estamos no 3º frigorífico há mais de 10 anos e compramos 850 quilos de frango todo mês. Chegamos a 315 toneladas de frangos doadas para essas instituições. E aí, depois de mais de 20 anos, eu fiquei pensando, o que é o WIT? O que é o proteína, melhor dizendo? Proteína é um projeto que vem, passa e às vezes não deixa nem lembrança. Não, eu preciso de um órgão institucional que dê guarida, dê cobertura ao programa Proteína, hoje um programa, não é mais um projeto, e há várias outras iniciativas que Deus colocar no meu coração fazer. Então, aí a gente criou o Instituto ID Soluções Sociais. E me questionaram, o ID é o quê? Que sigla é essa? Eu disse, não é uma sigla. É um imperativo, é um destino, é um propósito, é indo aqui, ali e acolá, fazendo bem a todos. Então, hoje já tem 26 anos na estrada o Instituto ID e uma longa trajetória. Começamos com idosos, crianças e dependentes químicos. Hoje, nessa nova gestão, na nova diretoria, focamos somente crianças. Então, cuidamos de 11 creches, 1.385 crianças, e temos a meta aí de apadrinhar todas as creches da Grande Vitória aqui no Espírito Santo. Muito legal o trabalho, muito bacana. Renato Maia, diretamente dessa praia maravilhosa que você está aí, que eu não faço a menor ideia onde está, mas vamos lá, vamos começar aí a trocar ideia. Diga lá, Renato. É que aqui em São Paulo o tempo está tão cinzentado aqui que eu coloquei um fundo aqui em homenagem ao nosso convidado aqui que está lá no Capixaba, né? Está lá nas praias. Diz que é Guarapari, litoral de Minas Gerais, né? Então, cara, é a menina dos olhos dos mineiros. Os mineiros tomam conta lá, é litoral de Minas Gerais, praticamente, né? Ricardo, eu fiquei curioso. Você falou sobre a questão do frango. Foi uma questão porque simplesmente perguntou mesmo para as instituições e percebeu essa dificuldade mesmo, que era escasso? Ou tem algum pensamento assim, em promoção da saúde nutricional também, para uma falta de proteína? Você está falando mais em orfanatos, né? Mais crianças e tudo mais, escolas. Foi pensado alguma coisa nesse sentido também, no sentido de nutrição? Ou foi só uma questão da escassez mesmo, dentro do que eles disseram lá que faltava? É nítido que a ausência de proteína ela vem comprometer o ser humano, independente de ser criança ou se é adulto. Então, quando me perguntaram, eu conheço já esses bastidores de longa data. Eu sei que, de fato, a maioria das instituições filantrópicas estão sob uma insegurança alimentar. Não que não tenham recurso para comprar comida, mas a comida é muito aquém do que deveria ser, né? O cardápio é muito aquém. Uma das propostas do Instituto hoje é mentorear as creches, e nós temos nutricionistas voluntárias também, que assessoram esse cardápio, para que a criança tenha, de fato, um prato rico de FLV, fruta, legumes e verduras, e também frango, e também arroz, e também feijão. Enfim, quando veio esse empresário me questionar isso, nem passou na minha cabeça que era uma luz no fundo do túnel, que se tornaria um programa, hoje é um programa muito com uma expertise que nós consolidamos de checklist nas instituições, de mentoreio, tem coach social, tem assessoria, tem visitas frequentes à instituição. Então, nós pegamos uma pequenininha periférica que não tem CNPJ, que não sabe o que é um fluxo de caixa, nós entramos com ferramentas de gestão e acompanhamos até o empoderamento, a sustentabilidade dessa instituição. Uma vez que ela chegou lá em cima, a gente entende que é hora de partir para outra pequenininha. Então, a gente vai para outra periférica e começamos tudo de novo. Por isso, mais de 40 instituições. Achei interessante.
Vai lá. Posso complementar? Por favor, lógico. Eu achei interessante porque essa questão da proteína tá muito atual em duas vertentes, né? Tanto está muito caro hoje em dia, né? Já tem muitos anos que você trabalha com isso, né, Ricardo? E agora a carne, principalmente de boi, né? Frango, todas as carnes estão muito caras aí, né? A gente está vendo o frango, acho que eles compravam aí 1 quilo de frango, pelo menos aqui em São Paulo, a R$ 10. Hoje em dia está 16, 18, né? Isso realmente para algumas pessoas começa a complicar bastante, principalmente para as creches que você está trabalhando. E eu pago no frigorífico R$ 7,99, porque o frigorífico é meu parceiro há mais de 10 anos, e ele ainda me doa 70 quilos de frango todo mês. Legal. Então é um parceirão mesmo. É aquela questão que a união faz a força mesmo, né? Realmente é uma compra inteligente, né? E por outro lado, também complementando, né? Assim, tem hoje sido muito batida essa questão do veganismo, proteção aos animais, aquela coisa toda. Eu tenho receio disso, né? Eu já trabalhei muitos anos em promoção da saúde, meu background é tecnologia e marketing, mas eu tive o privilégio de trabalhar com diversos médicos, nutricionistas, fisioterapeutas no ambiente até de Unimed, em promoção da saúde. A gente conversou muito sobre isso. E, para mim, o que me chocou muito, assim, acho que essa desinformação, muitas vezes, sobre a demonização da proteína animal. Outro dia, a gente estava vendo até a Luísa Mel falando lá, né, que o ovo é a menstruação da galinha, né? E não existe alimento proteico, né, que existe todos os aminoácidos, o alimento mais completo do que o ovo em si, né? É claro que aí tem ativismos e ativismos lá, mas eu acho que quando a gente vai falar numa camada da sociedade que tem pouco acesso à informação, né? E tem um documentário que é interessante. Isso, aí eu vi um documentário para mim que me chocou muito, pela realidade do Brasil em relação à nutrição, foi aquele Muito Além do Peso. Ele estava no Netflix um tempo, mas acho que você procurar no YouTube, acho que ele está até de graça no YouTube, onde mostrava que as pessoas são obesas e desnutridas ao mesmo tempo, né? As pessoas comiam fubá, né? Às vezes comia aquele fubá com osso. Qualidade. Comia água com fubá e outras coisas. Perguntava uma menina em Manaus, muito magrinha, ela estava dando leite ninho e no leite materno para a criança, né, no leite que ela tinha de doação, ela jogava leite ninho também. E você via que o bebê estava obeso, fizeram uns exames nele, ele estava desnutrido ao mesmo tempo. E aí perguntava para ela, por que você está colocando leite ninho ali e tal para a criança? Falava assim, porque minha mãe dava para mim. A mãe era magrinha, o neném já estava gordinho, né? Mas dava simplesmente por falta de um conhecimento, né? E eu vejo assim, por tudo que eu já estudei até hoje, já conversei com especialistas, a proteína realmente é muito importante, né? Dentro da alimentação, porque a indústria às vezes ela quer jogar muito, porque é muito difícil hoje vender proteína, né? Embalar proteína. Então tudo hoje tem carboidrato e gordura demais, né? Então eu vejo é essencial, né? Essa questão da proteína para o desenvolvimento. Mas acho que também tem aquela questão até da educação alimentar. Se você está tratando isso naquele início com as crianças, né? Acho que é interessante que você falou assim, depois a gente vai embora, né? Aquilo ali a instituição já conseguiu se estabelecer, mas acho que você deixa um quê de educação também, você percebe isso? Sim, com certeza. Houve uma melhoria sobre vários aspectos e eu tenho, inclusive, depoimento de várias assistentes sociais que perceberam essa mudança, não só na educação alimentar da criança, assimilando novos comportamentos, como até no humor da criança, nas relações interpessoais, decorrente de uma alimentação saudável. Muito legal. Eu concordo. Aliás, foi uma boa cereja do bolo que você colocou, Renato, bem interessante mesmo. Isso aí influencia em várias coisas. Cara, eu quero mudar um pouquinho o rumo da prosa e entrar num assunto mais polêmico, até porque, o Ricardo, eu e o Renato, nós lecionamos, né? A pandemia veio, mas nós somos professores, adoramos dar aula, etc., mas a pandemia deu uma segurada, né, na gente, porque a coisa ficou, além de ficar suspenso, depois voltaram na forma digital. E agora, só recentemente, começou a voltar as aulas presenciais, entendeu? Que eu não estou dando aula atualmente, até por essa parada toda, mas somos professores. E o legal disso tudo são algumas coisas, porque a gente vê, por exemplo, no mercado, a gente vê muito também na sala de aula, que a expressão coach, você tem uma sólida experiência, uma formação de mais de 20 anos, enfim, tem trocentas mil coisas
não é o seu caso, mas ela banalizou de um tempo para cá, ela ficou muito pejorativa, até porque os próprios alunos, né, em sala de aula falavam, isso depois a gente viu na própria mídia repercutir, né, que as pessoas ficavam, por várias razões, desempregadas e iam ser coach. Aí o coach ele acabou banalizando, e hoje está muito na moda também, ao mesmo tempo que banalizou a expressão coach, não é a profissão, mas é a expressão, ficou na moda falar agora em mentoria, em consultoria e tudo mais. Quer dizer, é uma coisa meio engraçada, né? Porque se você for parar para pensar, a gente continua com as taxas de desemprego muito altas, você vê muita gente indo para o lado de mentoria e de consultoria, eu continuo tendo isso, e você vê muita gente, inclusive, aí eu concordo, você vê muita gente incompetente. Vide aí um LinkedIn da vida que você tem o cara que promete que você vai ficar rico em 2, 3, 4 meses se fizer o curso dele. Quer dizer, quem fica rico é o cara que está dando o curso, né? Não é a pessoa que está fazendo. Você tem muito guru na internet, principalmente, né? A informação ficou muito rápida e nem toda a informação, ou até ser mais radical, mas a maior parte das informações não são confiáveis. Então, assim, como é que você vê hoje todo esse panorama, né, que, de repente, está aí, as pessoas falando, né, muitas vezes mal da expressão coach, e a gente sabe da sua importância, e, às vezes, falando que, não, vou fazer uma mentoria ou vou fazer uma consultoria. Cara, isso é a mesma coisa, né? Você está procurando um treinador. Coach é treinador em inglês, né? De uma certa forma. Então, quer dizer, é uma coisa meio... Será que é semântica? É modismo? A pessoa mudar o nome? Não sei. Complementando a minha pergunta, que o Sandro falou, coach é o treinador, né? O técnico, Treinador, muitas vezes, né? É. Mas eu li uma história do coach, aproveitando e me andando a pergunta para o Ricardo, que coach também é aquele cara que fica do lado tocando a carroça antigamente, né? E ele guiava, né, o caminho ali, ou ele dava ele ficava, eu não sei se era o cara que fica na É o carroça, né? Que coach, fica, né? é o coach, Das né? O cocheiro, na diligências verdade, que né, nesse sentido. conduziam a pessoa de um lugar a outro, né? Eu Por vi que isso, eu acho que o ponto coach A tem um ao pouquinho ponto das duas B. coisas, né? Isso que o Sandro falou, mas tem um pouquinho dessa da condução também, não é isso? Sim. Olha, eu tenho muito a falar sobre isso. Opa, eu sabia que isso ia ser polêmico. Até porque eu sofri essa transição da banalização. Eu fui apresentado ao coach quando eu trabalhava na empresa Hortifruti, que está no Rio, está em São Paulo e nasceu aqui no Espírito Santo. Então, por isso que eu falei FLV, trabalhei muito com fruta, legumes e verduras, e eu fui apresentado ao coach numa palestra no Rio. Eu fiquei tão encantado, tão maravilhado, mas eu nunca tive dinheiro para fazer uma formação, porque ela sempre foi muito elitizada e muito onerosa. Então, mas eu encontrei um amigo aqui da Ebra Coach, aqui no Espírito Santo, no bairro Jardim Camburi, e ele parcelou para a minha formação, e eu fiz. Eu fiquei tão maravilhado, tão encantado, que na outra semana tinha Master Coach, eu me endividei até o pescoço e entrei de cabeça. Veio 7 Master Coach de São Paulo, até um hipnoterapeuta. E eu falei, cara, esse negócio é demais. Esse negócio ressignificou a minha vida, meu destino, meus propósitos, minha ordem de prioridades. Me deu tudo, literalmente, porque eu vinha de um divórcio, eu estava passando um momento muito delicado da minha vida, então o coach ele me deu um upgrade mesmo. Mas enquanto eu estou na sala de aula, eu estou pensando, como é que eu vou acessibilizar essa formação para quem de fato merece, e merece de forma justa, porque justiça é você dar o direito das pessoas aceitar ou rejeitar, não importa o que seja, produto, serviço, né? E como que eu vou dar uma característica nas ferramentas que seja bom para o público evangélico, para o público cristão. Por isso, o Instituto de Coaching Cristão, ICC. Quando eu fiz isso, Deus me deu mais 2 coaches maravilhosos, a gente criou a formação, tudo perfeito, a melhor apostila, as melhores ferramentas contextualizadas para esse segmento.
E aí veio a tal banalização. E a banalização é um conjunto de situações. Verdade. Primeiro, que eu acho que as próprias empresas de formação deram um tiro no pé. Municiaram o mercado com coaches incompetentes, onde eles não precisavam apresentar processos de sucesso, cases de sucesso na vida do seu coach, e aí poluiu o mercado. Esse é um dos problemas. O outro problema é gente que não enxerga um palmo na frente do nariz, não sabe distinguir coach de coach, mas é capaz de ir para o YouTube e falar mal daquilo que não conhece. Isso é lamentável. A outra realidade são os consultores de venda da Herbalife que viraram coach. Né? E não só a Herbalife, o cara é vendedor camelô, mas é coach. Porque ele se diz conhecedor porque leu um e-book, né? Assistiu um podcast, e o cara começa a se intitular. Aí eu perguntei para vários, onde é a sua formação? Que curso você fez? Começa a engasgar, não tem referência, não tem ponto de partida. O indivíduo conheceu pela internet o coach. E aí vem a grande poluição do mercado, a prostituição do mercado. Eu lamento profundamente, porque eu sofri com isso, eu achei que eu disse, pô, eu vou pegar um trampolim, o próprio Antônio Brito, que me formou, ele disse, cara, Ricardo, você achou o nicho, cara, você vai decolar. E aí eu entro num outro problema, que é esse público-alvo. Eu tenho que desmistificar o coach na cabeça deles, mas eles recebem informações no mercado, diz, esse negócio não presta, esse negócio não presta, esse negócio não presta. Aí, meu amigo, aí foi um tiro no pé, porque eu imaginava que seria uma decolagem assim rápida. Fiz várias turmas, é verdade, até em diferentes igrejas, mas eu esbarro numa multidão que deprecia, que está aí só para denegrir o coach, quando, na verdade, desconhece a sua totalidade, o que eu lamento profundamente. É verdade. A falta de boa argumentação e de uma sustentação válida é mais fácil falar mal, né? É sempre assim, é impressionante. A pessoa não tem argumentação. Na verdade, o inovador ameaça qualquer indivíduo. É bom eu viver na minha área de conforto, eu domino essa área, eu domino essa expertise, mas quando me fala do inovador, o inovador me ameaça, me deixa inseguro. Verdade. Então, aquilo que me ameaça e que eu não quero me aventurar, eu falo mal. É verdade. Muita gente, é conveniente. Muita gente que... Aí, se alguém me perguntar, por que você não é coach? Por que você não fez uma formação? Não, isso não presta. Mas não, você tem medo de pisar no território desconhecido. É verdade. E muita gente que ficou desempregado, seja lá por qual motivo for, até antes mesmo da pandemia, se auto-intitulava coach. A pessoa começou a se auto-intitular sem ter feito preparo algum e virou coach. Eu sou coach. Pronto. Eu conheço vários, tá? Não vou citar nome, mas eu conheço vários que se auto-intitularam coach. Aí eu falei, gente, espera aí, não é assim, não, isso tem método, não é desse jeito, não é dessa forma, isso tem estudo, tem que... pá, mas o que eu falei de gente aí que eu... Aí realmente banaliza, né? Porque você vê as pessoas se auto-intitulando. E nós temos um agravante que é a não normatização do coach. Isso. Porque isso se também. tivesse, de fato, uma normatização, separaria o joio do trigo. Né? Faria distinção, quem presta e quem não presta, quem se adequa e quem não se adequa. Quem segue as diretrizes, quem não segue, não existe. Então, aí o fundo de quintal se perpetua como sendo bom. Verdade. Concordo totalmente contigo. Fala, Renato. Eu acho que a gente está numa era de gurus de internet, né? E aí acho que o coach é né? Eu acho que tem os gurus da educação financeira, né? Da bolsa. Está explodindo agora, o Renato. Está assim bombando. Eu acho que o curto prazo, acho que foi uma coisa que o Ricardo falou, as pessoas estão procurando uma coisa que resolva muito rápido a vida, né? E às vezes você tem ali
Você tem o imediatismo. falso coach que oferece isso, você tem o falso educador financeiro que oferece isso também, né? A gente está vendo aí, até tem o faraó do Bitcoin, da criptomoeda, os caras ganham dinheiro. Está tendo tanto golpe aí, né, cara? Assim, inclusive mexendo com a carteira das pessoas. E até fiz um vídeo no YouTube falando sobre também os gurus de marketing digital, né? Tem marketing Verdade. digital também. Tem Você também, vê gente muitos. falando. Tem Eu falei, como muitos. que você identifica? Eu fiz um vídeo falando assim, como que você identifica, né, que é falso, né? Eu falei, eu não acredito em facilidade, né? Tem gente falando assim, se eu começasse agora, em 3 meses, eu fazia R$ 1 milhão, se eu começasse do zero e tal. Para mim, aquilo ali é um red flag, né? Uma bandeira vermelha ali, estou fora, né? Tá maluco. E aí eu queria te perguntar, Ricardo, o que a gente pode fazer, né, porque o marketing digital ele se apresenta de diversas formas. O educador financeiro ele pega vários trends aí, igual está aparecendo aí criptomoeda, etc. E às vezes as pessoas têm dificuldade de identificar, então eu até fiz um guia meio para fugir assim, meio que, olha, se tiver facilidade demais, foge, né? O coach, você falou um pouquinho de formação, eu sei que tem uma associação brasileira de coach. Como é que a gente identifica o coach de verdade aí do coach do guru falso aí, né? Talvez nesse sentido assim, uma pessoa que realmente pode te ajudar versus uma pessoa que está oferecendo uma coisa diferente. E emendando também a pergunta, o que o verdadeiro coach oferece? Assim? Tipo, o que a gente pode dizer assim, olha, passei por um processo de coach e tive sucesso. O que aconteceu comigo ali? O que eu preciso saber? O que precisa Ok, acontecer para dizer que tive sucesso? Né? ok, vamos lá. A crise instalada durante esse período, precisamente 2, 3 anos últimos, criou esse ambiente propício aos oportunistas de plantão. Está todo mundo apavorado. Então, no desemprego, o empreendedorismo decola, ainda que seja na marra. Cada um vai ter que decolar de alguma forma. Caramba, se tem alguém na rede me dizendo que eu posso ter resultado rápido, aí apareceu os coaches financeiros de plantão, que o cara mora numa favela, mas ele é coach financeiro, né? Ele promete mundos e fundos. Então, o primeiro parâmetro para eu filtrar quem presta e quem não presta é o que você colocou, que promessas rápidas são todas falácias. Tudo mentiroso, tudo falso. Então, o primeiro parâmetro que eu iria determinar para avaliar se é confiável determinado profissional que me promete X na rede é perceber que esse milagre não acontece, esse milagre não existe, né? O meu coach Salomão, ele diz, né, todo trabalho árduo dá lucro. Não tem trabalho fácil que dê lucro, nenhum. Verdade. Até um infoprodutor, e eu sou, né, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E eu fujo desse mercado exatamente pela demanda. O tempo não me permite, mas se eu quero ter um êxito rápido, eu não posso ficar fora das mídias digitais. Então, eu tenho um curso, eu tenho que vender. Eu tenho um livro, eu tenho que divulgar. Eu tenho disciplina de fazer stories todo dia e vídeos 365 por ano, no mínimo. Então, eu tenho espaço na rede, eu vou progredir, eu vou crescer, com certeza. Porque o meio digital chegou e a gente não pode fugir dele. E tem um número infinito de potenciais consumidores de qualquer produto lá fora. O indivíduo, entrei aí, eu gosto, um curso de oratória. E aí ele vendeu um curso de R$ 560. Rapaz, quando eu assisti o vídeo de apresentação do curso do camarada, eu falei, que oratória é essa? Cara pobre, com dicção horrível, inseguro, com texto pobre. Aí eu fiquei pensando, depois que eu desliguei, eu fiquei pensando, cara, quem é que está errado? Ele que é cara de pau e vende um produto que não presta, ou eu que fico inibido, tímido, não saio, não tiro meu bumbum da cadeira, né? Então, se eu tenho um bom produto, eu não posso ficar falando mal do produto do outro. Ele tem cara de pau de vender. E eu fico inibido, inquieto, inseguro, enquanto que tem um monte vendendo um produto enganoso. Bom, vamos lá para o coach, né?
Se existe uma coisa poderosa que um coach pode fazer pelo seu cliente, pelo seu coach, é uma desconstrução de crenças. Eu passei por isso. Quando você permite que esse mentor de fora, cara que está lá na arquibancada, que tem uma visão panorâmica do campo de futebol da minha vida, ele consegue me conduzir por uma desconstrução de crenças limitantes. Isso é muito benéfico, porque a gente não assimila novos comportamentos, novos valores, mudança de vida, mudança de mindset, até que você desfaça o que está impregnado na sua mente ao longo de décadas. Para você ter uma ideia, eu já passei por todo tipo de coach, porque eu aprendi que todo coach tem que ter o seu coach. Então, eu passei por coach financeiro que desconstruiu a minha cabecinha jumenta relacionada ao dinheiro. Concepções erradas que eu tinha a respeito do dinheiro. Eu achava que o dinheiro era para todo mundo, mas eu que estou no terceiro setor, dinheiro não era para mim. Eu vivo de doações voluntárias. Como é que eu posso ser rico? É umas coisas malucas, cara, que fica em você, que te deixa enjaulado. E aí vem o coach e começa a extrair de você com perguntas poderosas, autorreflexivas, e te dá uma expansão de mente. E aí o Einstein já dizia, né, uma mente uma vez expandida jamais voltará ao seu estado original. Então, essa expansão de mente, ela provocou em mim uma avalanche. Foi esse upgrade aí que eu tive, um batismo de entendimento, que de outra forma eu não conseguiria, porque você sozinho não consegue perguntar para você mesmo perguntas inquietantes, perguntas que você é obrigado a dizer. E aí o coach te provoca e diz, o que mais? E o que mais? E o que mais? Aí você fica até irritado. Pô, esse coach, cara, está me apertando na parede. Mas um gato vira um leão. E eu virei um leão. Eu saí dali da sala empoderado, porque o coach fez isso comigo. Então, eu lamento que tenha gente tão à margem, tão aquém do potencial que tem, que poderia conquistar, tão somente por crença equivocada a respeito do coach. Boa. Gente, eu tenho que chamar agora o nosso momento da audiência, que é aquele momento em que a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você do outro lado da telinha, que manda para a gente post, manda pergunta, manda meme, enfim, manda um monte de coisa aqui para a gente vai prestigiando aos pouquinhos, de programa em programa, a gente vai prestigiando nossa audiência. E lembrando aqui para o Renato, que já está um tempo sem sentar nessa bancada, né, que não somos obrigados a responder, ok? Também para o Ricardo, não somos obrigados a responder. O hype da internet está muito forte aí ainda, há um ano e meio, quase mais de um ano e meio. Aliás, passamos, né, de um ano e meio no ar, e o hype sempre foi política. De vez em quando o hype muda um pouquinho para realities, né, programas de realities, às vezes muda um pouquinho para futebol. Né? A gente tem agora aí, puxando a sardinha para o meu lado, né? Temos aí uma final de Libertadores, que provavelmente o hype também vai ser bem legal, mas aí é programa mais para frente, enfim. E o hype continua sendo política, mas separamos algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Roberto ele mandou para a gente aqui uma coisa bem bacana, que inclusive matéria de graduação do pessoal de marketing, que ele chama do poder do marketing. Tá? E aí ele fala das marcas que se tornaram referências, tipo Leite Ninho, que é leite em pó, Bombril, esponja de aço, Chiclete Adams, né? Chiclete, é goma de mascar, Gillette, lâmina de barbear, Band-Aid, curativo adesivo, Maizena, amido de milho, Nescau, achocolatado em pó, e Cotonetes, hastes flexíveis. Né? Esse é o sonho de todo... Bic. Isso, é o sonho de toda a empresa se tornar referência, né? Impressionante. Eu descobri uma essa semana, fui colocar a película no meu carro e a moça pegou e disse assim, não, Insufilme não é película, Insufilme é marca. É verdade. É verdade. Você está colocando uma película no seu carro. É verdade. Eu falei, cara, eu estou dando propaganda para a empresa de Insufilme até hoje. É o mesmo caso. É o top of mind. Você fica na sua cabeça a marca e não o produto que é. Marca. Isso aí é o sonho de todo empresário.
A Valéria manda para a gente uma coisa bem bacana. Aliás, eu vou pular a Valéria, eu vou para o Max, porque o Max foi sensacional. Ele tem um post aqui dele que eu não pude deixar passar. O Max já esteve aqui no programa, se eu não me engano, umas 2 ou 3 vezes. É um cara sensacional. E ele colocou o seguinte: conhecer e lidar com os outros requer inteligência. Conhecer e lidar consigo requer sabedoria. É sensacional. Muito bacana. Pô, um grande abraço e beijo aí para o Max, que é um cara fantástico. Outro bacana aqui que a gente separou, agora sim, da Valéria: fique longe das pessoas negativas. Elas têm um problema para cada solução. Eu já conhecia essa é boa também. Essa é legal. Gente, aqui a Márcia manda para a gente uma matéria da CNN Brasil, que diz o seguinte: primeiro-ministro holandês diz que a princesa herdeira tem o direito a casamento gay. Membros da realeza têm o direito de se casar com uma pessoa de qualquer gênero, sem abrir mão do seu direito ao trono, declarou Mark Rutte, o atual primeiro-ministro. Eu achei beleza, né? Mandaram para a gente aqui, a gente lê, mas eu achei que tem que saber se quer casar ou não, com o mesmo gênero ou não, é a princesa, né? Eu acho que isso é meio invasivo com relação à vida da princesa, mas tudo bem, é para pontuar, né, que na Holanda, né, já o casamento gay já está legalizado. Polêmico, né? Você falar que ela não vai perder o direito ao trono, sendo que ela... Como é que vai ser essa questão? É porque a realeza sempre se defendeu em existir por questão da genética, né, dos antepassados, aquela coisa toda, né? Pelos herdeiros como é de que sangue funcionaria azul. isso, né? Não, tudo bem, um casal gay, né, pode, ou de lésbica, pode adotar um filho, né? Mas como é que funciona numa hierarquia aí da realeza, né, monárquica? Que toda a defesa vem dos antepassados, da linhagem, né? Da linhagem, do sangue azul, né? Como é que fica isso, né? Curiosidade. Boa pergunta, também não sei, a matéria não explica, mas é uma bela... Pois é porque você falou, não tem direito a... Tem direito, não necessariamente perdendo direito ao trono, né? Então, assim, não perde o direito de trono de princesa, mas tem a possibilidade de ascender a rainha, né? Então, de fazer sucessores, né? De fazer sucessores, no caso. Nada contra, tem só fica no ar para mim isso aqui, essa dúvida. É um bom questionamento, a matéria não diz, mas é interessante. O Pedro manda uma coisa para a gente legal, tá? A fonte é Mundo do Marketing. E ele diz o seguinte: posts com menos hashtags engajam mais no Instagram. Interessante. Aí ele manda um estudo aqui da Amplify, eu não sei se o nome é assim, Amplify ou Amplify, sei lá como é que é, mostra que o uso excessivo de marcações não é a melhor saída para se obter mais engajamentos e visualizações no Instagram. O levantamento mostrou que tudo depende do contexto e o tipo de conta, mas que, de maneira geral, menos é mais na plataforma social. E aí vai. Isso aí é outro assunto bem polêmico, né? Porque tem outras fontes que dizem que é o contrário, que dizem que você tem que ter, no mínimo, de 5 a 6, ele já diz que é menos, então, quer dizer, há controvérsias. Aí a gente abriria aqui um assunto extremamente polêmico, mas fica aí também outro para a gente, para reflexão, né? Porque há controvérsias. O Maurício, esse é bem legal. A mudança dos hábitos alimentares começa no mercado. Está aí. Essa é interessante. Você parar para pensar, eu já me liguei nisso há algum tempo, porque se eu vou, por exemplo, é uma coisa bem louca, tá? Mas se eu vou com fome fazer compras no supermercado, eu tenho a tendência a comprar mais do que eu preciso. Se eu já vou de barriga cheia, mais tranquilo, eu compro menos, né? Essa é uma percepção. A outra percepção é se você vai com dinheiro no bolso, a sua compra é uma. É verdade. Se você vai com pouco dinheiro, você não tem nenhuma educação alimentar. Você vai comprar o que o seu dinheiro alcança. Exatamente, é verdade. Verdade. Não, por isso que é tão... E a mudança de hábitos alimentares, você acaba gastando mais, hein? Porque esses produtos aí, sem lactose, sem isso, sem aquilo, sem gosto, é tudo mais caro. Entendeu? É impressionante, é bem mais caro. Enfim. Fala aí, Renato, o que você ia dizer?
Eu já acho que o caminho é nem ir no mercado, é comprar online mesmo. E a mudança de atitude precisa ser uma só. Você assina a maior parte das coisas, né? E aí vem por assinatura, você não precisa nem pensar nisso mais. Já vem e vai comendo ali, né? Só você pega já a proteína, já pega as coisas, proteína magra, aquilo ali. Eu acho que você já muda de hábito uma vez só e deixa quieto ali, né? Você vai ter que tomar uma ação de cancelar a assinatura das coisas boas. Eu acho que faz mais sentido, né? Até o que tem dito os restaurantes, os supermercados também, é que o consumo ele fica mais objetivo, né? Esse consumo por impulso, né, diminui. Você não passa no caixa, você não vê aquelas besteiras ali, você não compra, né? Então, eu sempre Verdade. gostei de comprar na internet e eu acho que a internet tem essa vantagem, assim, realmente você escolhe o momento que você vai comprar e você não faz compra por impulso. Que é ruim para o É. supermercado, mas é bom para dieta aí, né? Você diminui a compra por impulso, que às vezes tem umas promoções que eles jogam lá, uns pop-up que acaba pegando você no impulso, mas Matadora. exatamente, tem É. sempre Aí quando um chega em âncora. casa você até arrepende, né? Porque quando você vai pegar ali no caixa é diferente, né? É verdade, é verdade. E tem uma coisa, você no caixa, no check-out, você não tem tanto o gatilho mental. E na internet, cara, você recebe uma avalanche de gatilho Avalanche, mental. verdade, É. verdade. Os caras fazem preparando para isso. Bom, para É por encerrar isso o que eu acho que momento. o segundo ponto Oi. é a assinatura, né? Você assinou ali, você esquece. Aquilo ali já vai chegar em casa e você não precisa nem olhar mais, né? Você não fica É, exposto àquela compra por impulso, né? mas isso aí é uma solução interessante, mas aí a gente tem que ver também, fazer o contraponto com a galera que às vezes não tem a condição para ter essa escolha também, aí tem que comprar o arroz e o feijão, e aí não tem jeito, não, enfim. Mas eu Sim, sim. concordo também. Olha, para fechar o momento audiência, a Bianca, ela bota aqui o seguinte: bem-vindos à era da autotransformação. É um texto do Jorge Greenberg. E só para pegar o leadzinho, diz o seguinte: o fim da vida pandêmica pode ser um novo começo, mas será que a gente mudou ou que seguimos fazendo mais do mesmo? Interessante essa proposta de reflexão, hein? Bem interessante. Enfim, aí ele diz que esse é o momento de investir em transformação profissional, organização de ideias e coragem para enfrentar o mundo novo com um renovado senso de propósito. Pô, é bem interessante essa matéria. Eu indico aí para quem quiser para ler essa matéria do Jorge Greenberg no Instagram. E aí você acha lá, é bem bacana. Acho que propõe uma reflexão muito legal. E aí eu vou aproveitar o gancho dessa matéria e vou perguntar para você, ô Ricardo, como é que você vê? Eu não gosto dessa expressão, mas vamos lá. O novo normal, né? Todo esse movimento de transformação digital, né? De convergência também das empresas, porque não tem opção, né? A pandemia trancou todo mundo em casa, ou seja, não adianta, mas eu gosto do ponto físico. Não, todo mundo foi para o digital para sobreviver, inclusive questão de sobrevivência, e aí muda o comportamento do consumidor, né? Porque até então o comportamento do consumidor era com a pandemia e com a transformação digital acelerada, né, o que muitos dizem aí que nós crescemos 10 anos em 2, como ficou esse comportamento do consumidor nesse mercado de coach, né? Mais especificamente nesse mercado de coach, que acredito que deva ter ficado tudo no online, né? Já não tem mais o bate-papo com um cafezinho. Né? Olha, as empresas que já vinham fazendo tinham um comportamento híbrido, que tinham suas turmas presenciais e também atuavam no mundo digital, passaram ilesas no meio dessa pandemia, né? Mas aquelas que só estavam no campo presencial, algumas fecharam as portas. Houve assim uma redução drástica na rentabilidade, na mão de obra contratada, né? Porque um coach é contratado hora-aula. Então, quando a empresa terceiriza essa aula, esse coach não tem trabalho. Então, assim, ele teve que se reinventar. E alguns eu conheço que não conseguiram se reinventar e estão nas costas da esposa ou vice-versa, porque a esposa ou o esposo tem aquele trabalho formal, fechado numa empresa,
outros literalmente abandonaram os processos e fecharam numa empresa por segurança também. Então, eu acredito que daqui para frente tudo é híbrido, né? A gente se adapta às ferramentas como Zoom, Meet, essas reuniões que chamava no passado videoconferência, né? Hoje videochamada também. Então, a gente teve que se adequar na marra. Eu lembro que foi a transição quando os bancos automatizaram os caixas eletrônicos, que os idosos tiveram grande dificuldade. Verdade. E os bancos foram inteligentes, ficou muito interativo e fácil para um idoso só clicar aquilo que ele queria, né? Aquilo que era de interesse dele. Então, as empresas todas tiveram que fazer isso, com o home office para o cliente na rede, acessibilizar também, os e-commerce tiveram que se adaptar também, né? Mas eu não substituo o feedback olho no olho. Eu não vejo a hora de voltar ao presencial. Por isso que eu não entrei com coach na rede. Como que eu vou dar um feedback para um aluno online? Então, esse feedback honesto, olho no olho, de você ter essa intimidade de uma sessão presencial, para mim é insubstituível. Há outros que certamente vão ser contrários, à minha opinião, né? Mas eu me sinto muito mais à vontade na sala de aula. Olha, são dois, porque eu também, para lecionar, cara, eu acho que a aula digital fica muito aquém da presencial. A minha filha está extremamente frustrada, porque ela quer um retorno, um feedback do professor, ela quer questionar e tudo, ela fica muito aquém online. Imagino outras crianças que não tiveram acesso a essas videoaulas, ou por não ter internet, ou por não ter computador, ou porque depende do computador do pai. Verdade. Enfim, a complexidade é enorme. E muitas vezes, o Ricardo, a aula é gravada, a aula não é nem em tempo real. Então, quer dizer, você tem uma dúvida, para você tirar a dúvida, que no caso, se fosse presencial, você tira na hora com o professor, claro. Você tem que guardar aquela dúvida, mandar a dúvida por e-mail ou em algum chat, alguma coisa dentro do colégio ou da universidade, você tem que mandar e você tem que aguardar a resposta. Quando o professor responde, muitas vezes você já deu uma bugada, você já tirou a dúvida, você já... Entendeu? E muitas vezes também fica... Aí é o que eu falo, aí fica aquela coisa... O tempo de resposta demora, aí esse pessoal com menos idade, principalmente essa galera com menos idade que quer o conhecimento do agora, acaba indo para esses cursos que muitas vezes são cursos fracos, mas que te passa resposta em tempo real, entendeu? Te dá atenção que às vezes a universidade ou o colégio não está te dando, entendeu? Então, isso acaba fomentando também os gurus da internet, principalmente os falsos gurus, né? Porque você acaba tendo uma demanda, né, que está insatisfeita com o ensino formal, digamos assim. Isso é uma coisa que me deixa muito chateado, tá? Enquanto professor e enquanto cidadão, me deixa muito chateado, porque você fomenta esses ensinos paralelos que muitas vezes não tem nada de ensino, é mais caça-níquel, está mais de olho no boleto do que no conteúdo. A minha tristeza é que essa geração está sendo penalizada. No futuro, eles vão entrar dentro de uma empresa e não vão conseguir responder à demanda, ainda que tenham um canudo na mão. Eles não têm conhecimento, e muito menos sabedoria, como você falou aí, né? É verdade. Enfim, é um assunto bem complicado, é um assunto bem brabo. Renato, meu amigo aí, diretamente, sei lá de onde que você está, mas está um visual muito bacana. Vamos lá, o que você tem... O visual é fake aqui, né? Eu estou em São Paulo, aqui tem uma selva de pedra aqui do lado. Hoje está até um solzinho aqui, mas estava tudo cinza, mas onde eu queria estar, era essa praia aqui. Ô, Renato, você se sente à vontade dando aula online, ou você prefere o bom e velho olho a olho, sala e a troca lá com
com os alunos? Eu Ah, acredito que é a segunda opção, né? Não sei, você... Para mim é um dilema porque, né, eu tenho empresa, tenho duas empresas, né, uma delas é remota e funciona muito bem, né? E eu não gosto de dar aula online, realmente eu parei de dar aula online, eu prefiro estar no tete a tete. Mas eu acho que não é necessariamente somente o problema online, eu acho que é a falta de etiqueta mesmo dos alunos online, né? Porque fica todo mundo fechado a câmera, às vezes nem o nome do cara ele coloca ali direito, às vezes fica um código lá, um nickname, alguma coisa, a gente conversa, as pessoas não respondem, né? Então, assim, imagina que se isso estivesse acontecendo presencialmente, todo mundo tivesse com um moletom em cima da cara, que você não vê ninguém, e você falasse com a pessoa e a sala todo mundo ninguém respondesse, né? Então seria uma falta de educação, né? Então eu acho que as pessoas estão com falta de educação na internet, né, nesse ponto. Né? Como as faculdades não estão cobrando isso, né? Assim, eu não posso dar bomba no aluno porque ele não conversa na aula, né? Antigamente você até dava nota por participação na sala de aula, É verdade. então eu acho que está faltando talvez uma etiqueta, uma normalização disso para a gente ter um ambiente online que seja produtivo. Eu acho que tem uma questão que as faculdades, até por uma urgência, né, teve um copiar e colar. Então, copiou a sala de aula e colou no online aqui, e aquilo ali se empobreceu nesse sentido que eu falei, até de falta de etiqueta e falta de comportamento online. Eu entendo que, aí uma percepção minha, eu acho que o conteúdo, muitas vezes, o que frustra muito na aula, né? Assim, tem turmas que às vezes você manda ler uma página e o cara não lê antes de vir para a aula. Uma página, no mínimo, assim, do assunto. Então, a gente às vezes fica tendo que resumir o livro ali e não sai muito daquela... Não tem uma discussão de conteúdo real ali, né? Naquele sentido. E eu acho que hoje, né, minha esposa estava fazendo um MBA, eu cismei de fazer o MBA junto com ela, né, comecei a ver as aulas lá e tudo mais. Eu achei as aulas, eu não vou falar a faculdade, né, porque, mas a faculdade eu achei a plataforma muito ruim, as aulas que tinham lá. Eu procurava no YouTube e achava aulas melhores, né? Então eu senti que o que a faculdade estava oferecendo, principalmente para um assunto que eu não é do meu know-how, né, que é supply chain, né, cadeia de suprimentos, etc., é que a faculdade me deu uma ordenação interessante. Ela falou assim, o que você estuda primeiro, o que você estuda depois, o que você estuda depois. Mas o conteúdo estava fora, né? Então, assim, mas eu acho que as aulas, principalmente, não deveriam ser ruins assim. Mas tudo bem. Mas o que eu acho que acontecia? Tinha aulas presenciais e essas aulas presenciais eram gravadas para você assistir depois. Mas eu acho que o que ficou faltando era um a um do professor. Eu acho que o papel do professor de mentoria não necessariamente precisa ter na exposição de conteúdo. Eu posso fazer um conteúdo igual eu faço no YouTube, dando as aulas. Nós estamos criando um conteúdo riquíssimo aqui de debate, inclusive. O nosso espectador aqui pode comentar, pode participar mandando perguntas e às vezes até a gente gera uma segunda conversa, né, baseado no que a turma fez. Mas eu acho que, como a gente não é uma universidade aqui ainda, né, mas eu acho que o que está faltando é um momento de mentoria. Quem sabe eu não podia sentar lá com o Ricardo um a um depois, com o espectador, ou com o Sandro, ou comigo, e conversar um pouco mais sobre esse assunto e tirar as dúvidas. Eu acho que é isso que falta. Assim, eu pelo menos, assim, a gente vê aquele modelo, né, eu fiz engenharia, e era curioso que o professor deu uma aula só, no primeiro dia, de cálculo 1, né? E depois ele falava assim, gente, olha, estuda essa parte até essa parte para a próxima aula, e a próxima aula, se tiver dúvida, traz aqui. Ele chegava lá, ninguém estudou nada, ninguém tinha dúvida, ninguém perguntava nada, ele ficava batendo papo com todo mundo, falava, tá dada a matéria daqui até aqui. E todo mundo, uma maravilha de aula. Foi a primeira prova, todo mundo foi para o saco, todo mundo aprendeu a que tinha que estudar. Então essa questão de você estudar o antes, eu acho que tem uma cultura aí que tá difícil. Assim, eu acho que até queria emendar uma pergunta com o Ricardo aqui, que é uma coisa que é uma palavra até um pouco demonizada, né? Outro dia eu vi um post falando que a gente não pode ficar falando palavra em inglês, mas principalmente quando a gente tem experiência internacional, começa a misturar inglês com português e não tem jeito, que é o tal do mindset, né? Mindset é uma coisa que até o Murilo Couto lá, né? O Murilo Couto fica gozando e tal, mas eu acho que é uma questão muito poderosa e recentemente eu estava estudando muito sobre isso, assim, tentando falar um pouquinho sobre configuração mental, né? Set de configurar e mente configurada e tudo mais. E é curioso porque minha esposa me fez pensar uma coisa outro dia, né? Assim, eu tive Covid, igual a gente comentou aqui, e eu passei o final de semana de Covid vendo congresso online no YouTube de medicina para fazer esse tratamento, comecei a estudar Covid profundamente
e ler artigo, né, estudo clínico, né, como eu trabalho em indústria farmacêutica, eu aprendi a estudar, já que eu patrocinei alguns e tal, comecei a estudar estudo clínico e comecei a mandar WhatsApp para médico, amigo meu, e perguntando um milhão de coisas, não querendo ser especialista, não, mas foi curiosidade minha que eu quis sanar ali, né? Minha esposa falou, pô, por que você faz isso, né? Por que você tem curiosidade? Você tem uma coisa, vai curioso, você fica indo. Aí ela me aguçou a curiosidade disso. Falei, por que eu faço isso? E comecei a estudar essa questão do mindset, né? E uma das coisas que eu vi um neurologista falando é como que a gente é configurado como criança, né? E eu comecei a lembrar de uma coisa que meu pai fazia comigo, assim, né? Se não tinha essa facilidade do Google, hoje qualquer coisa que me fala que eu não sei, eu já vou no Google e pergunto, né? E a geração hoje já faz, como está no Google, o dia que eu quiser saber, eu pergunto, né? Então eu já vou ali direto. Sempre que eu perguntava uma coisa, meu pai ele não me respondia. Ele me fazia descer lá em casa na biblioteca, né? A gente tinha esse privilégio de ter uma biblioteca muito legal em casa, com Barça, Lavoisier, aquelas enciclopédias, né? Que hoje nem existe mais isso, né? Hoje virou relíquia. Ia lá e ficava folheando. E se não achava, meu pai procurava onde é que ele ia comprar alguma coisa que tivesse aquilo. Então, ele me ensinou a estudar, ele me configurou a cabeça desse jeito. Nem eu percebi que eu tinha essa configuração mental disso, né? E esse neurologista, né, não é um coach, ele fala assim muito nesse sentido de que é muito difícil depois, você passou de certa idade, você se configurar, né? Por isso que você tem uma facilidade talvez de aprender inglês mais novo, né? Você tem uma facilidade, tudo que vem ali de uma cultura. E dentro do que a gente estava falando, você falou assim, tem um mindset que vem de décadas, né? Será que não vem de séculos, assim? Será que não vem daquela coisa de colonização, vir para o Brasil para colonizar, ganhar um dinheiro e ir embora rápido, né? Que é o que as pessoas estão procurando, facilidade da internet. Você tem um... Estou emendando um tanto de perguntas aqui, né, Ricardo? Mas você falou assim que você já teve uma experiência no mundo todo. Tem oportunista e gente procurando oportunidade no mundo inteiro, eu acho. Mas no Brasil eu vejo um pouco mais disso. Não sei se é essa cultura. Então, assim, falando em mindset, essa configuração, como é que funciona isso? Como é que você entende que funciona isso quando você é mais novo? Como que você muda um hábito de uma pessoa? Isso é para todo mundo também? Assim, qualquer pessoa que você pegar, o coach salva? Ou tem que ter uma predisposição da pessoa também, uma pré-seleção de quem está sendo escolhido ali, né? Você já disse um não, às vezes eu falo, peraí, você não está disposto a mudar, eu não vou me entregar aqui no processo de coach com você, porque não faz Difícil sentido. ajudar quem não quer ser ajudado também, né? Tem essa frase aí. Né? O coach, ele não é um boneco na mão do coach. Ele não é manipulável. A proposta não é essa. Tem que partir do voluntariado. Se o coach chega em algum momento do processo e se recusa a responder uma única pergunta, ele não quer mudança. Isso fica nítido, a resistência. Por quê? Porque ele vai ter que extrair dele mesmo a resposta. A gente costuma dizer que o coach não te mostra nada e não te ensina nada. Ele te ajuda a extrair de você a sua melhor versão. Essa é a ideia. Então, se o coach, em algum momento, ele resiste o processo, ele embarga todo o processo. Então, é uma parceria. Ao mesmo tempo que eu ajudo o coach, eu estou ali para apoiar as decisões do coach, não para influenciar as suas decisões ou determinar que decisão ele deva tomar, né? Isso aí já partiria já para mentoria ou terapia, em outros casos. Mas não, eu estou ali para apoiar. Quando esse empoderamento acontece, quando torna a dizer, essa expansão de mente acontece e a ficha cai, e ela cai. Gente, tem perguntas tão embaraçosas que você fala, caramba, como é que eu nunca pensei nisso? E aí vem aquela luz que você não sabe por que nunca brilhou diante dos seus olhos. Foi necessário alguém de fora fazer uma pergunta estratégica, vital, que gera uma mudança estrutural na sua cabeça, e aí a mudança de mindset. Todo ser humano tem o seu mapa mental. Todo ser humano, independente da nação. Eu tive em vários países no continente africano. O africano, ele tem o seu mapa mental. Resultado da sua formação cultural, resultado da sua formação familiar,
da sua formação acadêmica, nós somos um conjunto, uma somatória de diferentes percepções. E isso aí que formata o nosso mapa mental, né? Porque eu fiz Mastermind também. E aí a gente começa a tentar achar uma resposta. Por que eu decido desta forma sobre determinado tema? Aquilo não é coincidência, aquilo é uma consequência desse acúmulo de lapidação da vida. A vida vai te lapidando, os conhecimentos vão sendo impregnados em você, e o contexto também vai te influenciando, e você passa a ser e agir do jeito que você age. E você se torna do jeito que você se permitiu tornar. Então, quando você entra no processo de coach, o coach vai te ajudar a fazer uma releitura do seu passado. E aí a gente fala até a linha do tempo, né? Em que o coach ele vai ser levado. Eu, por exemplo, no coach financeiro, eu fui levado na minha adolescência. E na minha adolescência, eu enxerguei coisas que eu ouvi do meu pai. Eu falei, caramba, como é que eu não percebi que o meu pai foi o meu mentor? Meu pai me lapidou. E muitas coisas que eu ajo hoje como pai, porque eu sou pai de 5 filhas, né, é o legado do meu pai. Muitas coisas eu tive que desconstruir, o coach me ajudou para eu não replicar a postura, o comportamento, a conduta do meu pai, mas teve outras que eu só precisei solidificar, que eram era um bom legado, né? Um bom comportamento e que valia a pena ser repassado para as minhas filhas como uma herança, né? Então, até nisso o coach é poderoso, porque ele te mostra que realmente tem virtudes em você naturais que são pérolas raras e que você não pode perder de forma alguma, mas colocar como foco para que você dê perenidade a esses valores e ele possa ser repassado para outras pessoas nas suas conexões, né? Legal. Ô, Ricardo, você falou uma coisa que me lembrou, agora eu vou para um lado meio que humor, né? Mas aconteceu, é real. É engraçado, mas aconteceu. Você falou uma coisa de perguntas embaraçosas, né? Muitas vezes tem perguntas invasivas e embaraçosas e tal. Aí me lembrou, da última vez que eu fui pegar um visto para os Estados Unidos, tinha aquela entrevista, né? Entrevista lá na embaixada e tudo, aqui no Rio, ali no centro da cidade. Difícil. Tinha aquela entrevista. Aí perguntas que me chamaram a atenção. Tipo, o senhor consome drogas ou vai portar drogas? O senhor tem armas ou está levando algum tipo de bomba e tudo mais, não sei o quê? Participa de algum grupo terrorista? Participa de algum grupo terrorista. E quantas vezes o senhor se masturba por dia ou por semana? Eu falei, caraca, mas são perguntas desconexas umas da outra. E, porra, eu não entendi. A proposta é essa mesmo, é te deixar inseguro. Se você gaguejar, meu amigo, é claro, eu não vou levar bomba no meu corpo dentro do avião, mas se eu tenho fundo de maldade na minha índole, eu tremo as bases, porque tem um alemão alto, de loiro azul, me olhando assim, olho no olho, e vendo até a minha sobrancelha como se movimenta. Os caras têm a linguagem não verbal, né? A linguagem não verbal, é verdade. Linguagem não verbal. É verdade. Porque eu achei engraçado, porque nenhuma dessas situações eu estava. Agora, quando ela veio com masturbação, que não tinha nada a ver, absolutamente nada a ver com a sequência que ela estava falando, eu falei, caraca, não sei, porque, porra, eu sei lá, minha senhora. Aí ela riu, eu falei, pô, que pergunta esquisita, porque... Caraca, nem quando eu era mais novo eu contava, quem dirá mais velho agora. Porra. Cara, mas foi uma coisa muito engraçada. Na frente de uma mulher ainda, por cima? Foi uma senhora. E ela séria, cara. Ela séria, olhando no olho reto, sério, sem brincadeira. Em entrevista de emprego também, eu perguntava para a pessoa assim, mas o que você gosta de fazer final de semana, né? Eu gosto de ler livros, estudar, não sei o que e tal. Eu falava, mas você não toma cerveja, não, no final de semana? Não faz churrasco, não encontra os amigos e tal? Não, raramente, não sei o quê. Eu falei, não, fala a verdade e tal, né? Algumas pessoas falam, não, eu gosto de ler livro e tal. Qual o último livro que você já leu, né?
Aí, às vezes, Porra, se aí você ferrou. acertasse o livro que eu li, então aí ferrou, né? Aí ferrou. ferrou. Essa pergunta Então, acaba o então você candidato. acaba o candidato. E às vezes a pessoa que falava assim, não, eu gosto de tomar uma cervejinha final de semana, eu saio com meu namorado, faço tal coisa. Pô, o cara me ganhava ali. Falei, pô, você é normal, né, cara? Você tem uma vida Honesto. social normal. Principalmente quando a gente estava falando de alguém que ia trabalhar numa área comercial, né, principalmente. Então a pessoa às vezes respondia ali o que achava que devia responder, né? Eu acho que essas perguntas constrangedoras, né, misturando uma coisa, se você participa de grupo terrorista, depois te pergunta se você masturba, dependendo do que você falar, ali, eu falei, esse cara tá mentindo, né? Isso. Não, tem técnica, tem pegar. método, com certeza tem. Mas é engraçado, né, cara? É engraçado. Eu falei, porra, eu estava pensando assim, qual vai ser a próxima pergunta? A próxima pergunta era qual a cor que eu gostava? Qual a sua cor de preferência? Caraca! Eu falei, nossa, os assuntos estão... Daqui a pouco vai falar, sei lá, vai perguntar qual é o pássaro, qual é o animal que você queria ser, essas coisas assim, entendeu? É engraçado que a pessoa fala assim, por que você quer trabalhar aqui? Eu falo, cara, porque eu adoro marketing, porque marketing é fantástico, porque marketing é aquilo. Você quer? Eu perguntava assim, o que é marketing? Aí dava tela azul, cara. Total. Eu não sabia responder o que era marketing. Eu falei, você ama tanto isso, você não sabe o que é, né? Nossa, essa é cruel. Essa é cruel. Essa é bem cruel. Gente, já que você falou, Renato, em livro, vamos dar aqui cada um aqui dá suas dicas de livro. A gente não combinou nada, então eu vou começar para dar tempo de vocês lembrar. Não precisa ter o livro em mãos. O editor se vira, ele vai me zoar agora com algum efeito sonoro aí, porque sempre que eu falo com ele se vira, ele vai me zoar. Então, mas eu vou dar 2 dicas de livro. Uma breve história da humanidade, Sapiens. As 2 são do Harari. Tá? É fantástico. Sensacional. E Homo Deus, uma breve história do amanhã. Ou seja, um complementa o outro. Cara, é sensacional, um complementa o outro, então eu acho muito bacana. Fica então a dica aí, Sapiens, né? Uma breve história da humanidade, do Harari, e Homo Deus, uma breve história do amanhã, do mesmo autor. O nosso convidado deixou a gente aqui, viu? Eu estou dando dica. Voltou o nosso convidado. Está aqui ele. Eu vou fazer propaganda. Então aproveita, o momento é esse, momento do jabá. Opa, aí, ó. Givers Game, a história do Beni, do Ivan Misner. Cara, que livro top, viu? Muito poderoso para quem gosta de network, quem gosta de construção de relacionamentos, para quem gosta de abrir relacionamentos e fazer negócios. Esse livro aqui é uma leitura top. Boa dica. O outro também é bom, viu? Quem está na sua sala. Algo assim, eu não me lembro direito, mas acho que é isso. Quem está na sua sala também é legal, também é bem bacana e remete a várias reflexões interessantes. Renato, diretamente de São Paulo, diga lá. O que eu acho interessante, você falou do Homo Deus, eu queria comentar, só que foi um dos melhores livros que eu já li, mas metade dele é um saco, né? Então, se você passar da metade dele, depois ele fica fantástico e ele ganha, porque realmente ele é um pouco chato. O Sapiens é fantástico, né? E tem a sequência, né? Que é o 21 lições para o século XXI, que não é, assim, sozinho um excelente livro, depois que você lê os 2, você tem que ler, né? Eu acho que é fantástico, assim, também. Ele é muito atual, né? E o outro livro que eu estou relendo, eu achei muito interessante, já tinha lido há mais tempo, que é do Gary Vee, que é o Thank You Economy. Eu acho que é a economia da gratidão. Não sei, eu estou lendo em inglês, eu acho que é essa a tradução. Porque eu acho que é um dos livros base assim, de marketing digital em redes sociais. Eu gosto de falar que a loja de tudo é, para mim, a história do e-commerce. Se você fosse ler uma teoria geral da administração, né, igual tinha lá os Chiavenatos, né? Eu acho que se você for ler a história do e-commerce, você lê a loja de tudo, que é da Amazon. E, para mim, eu acho que um livro base de teoria mesmo, de redes sociais, acho que o cara realmente... Eu nem acho... Ele acho que ele tem muito jabá, assim, ele é meio guruzão metido na internet, mas o livro dele é fantástico. Realmente, eu acho que ele disse muita coisa boa ali, muito case interessante. Então, se quem quiser saber de marketing em redes sociais ali, estudar também, eu acho que faz muito sentido o Thank You Economy. E o canal dele é muito legal também. As redes sociais, é muito bacana. Ele é um cara que produz muito conteúdo, é bem bacana, boa dica. Pessoal, vamos entrar na reta final, estouramos o tempo, a prosa é boa, é assim mesmo, a prosa é boa, estoura, então já fica o convite para você, nosso amigo Ricardo, voltar novamente aqui no M para a gente continuar essa prosa numa outra ocasião, mas volte mais vezes,
porque pô, a gente tem muita pergunta, 1 hora passa rápido, a gente estourou o tempo mais ou menos já em quase 10 minutos, mas faz parte. Então, fica o convite aqui no ar para você voltar. E fica, Obrigado. logicamente, né, o convite para você que está do outro lado da telinha, né, participar, compartilhar esse programa, dar o seu joinha, enfim. Também siga-nos, né? Siga-nos. Eu estou falando mais verborrágico hoje. Nas outras plataformas, estamos presentes em todas as plataformas, principais plataformas digitais, Instagram, Facebook, LinkedIn, e assim vai. Então, contamos com a sua presença também e seus comentários aqui no YouTube, que é muito importante, porque dá maior relevância aqui na plataforma. Bom, vamos lá, considerações finais, reta final, deixando o nosso convidado encerrar o programa num grande finale. Vamos começar aqui com a gente, Renato, contigo. Queria agradecer o Ricardo aí pela presença, né? Igual a gente está falando de um tema... A gente falou de temas polêmicos aqui, né? Falando até de proteína, veganismo, etc. Chegamos no coaching aqui, né? Eu queria parabenizar o Ricardo pelo trabalho fantástico filantrópico, né? Eu acho que a gente deveria fazer um próximo programa só de marketing filantrópico aqui, falar um pouco sobre isso. Boa sugestão, boa sugestão. Ficou na minha cabeça aqui, estava muito na pauta, a gente acabou seguindo um caminho de coaching aqui, que também achei muito legal, que é outra curiosidade que eu tenho. Eu acho que toda essa parte de preconceito com coaching, né, que está aparecendo aí, a gente tem que combater com conhecimento. Acho que o Ricardo explicou bastante aqui, achei muito interessante. Mas eu acho que vale um bis aí mesmo. Acho que é um hashtag aí, volta, Ricardo aí. Boa, já está anotado aqui a sugestão para a próxima vinda do Ricardo, para a gente falar mais dessa parte de filantropia, marketing filantrópico, por aí. Vai até puxar aqui um papel do nada, assim, porque eu queria, antes de passar a bola para o Ricardo, eu queria deixar registrado a campanha que a gente vai lançar brevemente, uma campanha de arrecadação de doação de cestas básicas. Então, você do outro lado da telinha quiser participar, em breve a gente vai estar lançando essa campanha, que tem o nome provisório de Patrocinadores da Felicidade. Não sei se o nome vai ser esse, mas, a princípio, me parece que o nome já está quase definido, e a gente quer contar muito com a contribuição de você, da nossa audiência, de você do outro lado da telinha, para que a gente possa tentar, né, minimizar ou mitigar um pouco aí os efeitos da pandemia, tendo em vista que no último censo do IBGE tínhamos mais de 40 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, miseráveis. E esse número aumentou muito nesses quase 2 anos de pandemia. A gente não tem esse número exato agora, o IBGE não passa esse dado exato agora, mas a gente sabe que aumentou bastante. Então, essa campanha é uma campanha de arrecadação de cestas básicas. Não vamos pedir dinheiro, não vamos pedir nada além de cestas básicas, porque a gente entende que a alimentação, nesse caso de muitas famílias, ficou comprometida, né? Então, a gente focou mesmo nisso. Então, vamos aí a seguir cenas dos próximos capítulos. Nossa parte também será feita, né, do M, como esse lado social. A gente sempre tem essa preocupação também com o terceiro setor, né? Então, estaremos em breve lançando essa campanha. Agora é contigo, e convido também o Ricardo para participar da campanha, seja divulgando, seja doando, da forma que ele puder contribuir. Afinal, a sua expertise nessa área é muito maior do que a nossa, né, Ricardo? Sandro, muito obrigado pelo convite. Renato, um prazer. Eu também estou com uma campanha aqui, também de cesta básica. Eu entendo que a fome tem preço, a fome não pode esperar. Eu tenho 60 famílias já cadastradas de um único bairro. Estamos falando de gente com fome do meu lado. Nossa. Só olhar para o lado. Eu sempre digo, se a gente olhar para o lado, sempre vai achar uma desgraça maior do que a nossa. Verdade. É uma necessidade maior do que a nossa e mais premente, mais emergencial. Então, esse olhar empático, solidário, humanitário é fundamental a gente ter a sensação de ser humano, de ser gente. Do contrário, nos tornamos egocêntricos, medíocres, porque não tem mais paciência e tolerância para gente que só fica olhando o seu umbigo. A gente precisa fazer mais pelo outro. Então, uma campanha como essa, em que eu ponho comida na mesa de um pai que está sendo cobrado da esposa, cobrado pelos filhos, e a gente não pode julgar, dizer que ele está na marginalidade porque é mau caráter. Não. Tem muita gente, nesse contexto, despejado porque não teve dinheiro para pagar o aluguel,
Tem muito pai de família que está debaixo do viaduto, não porque escolheu, mas porque a vida me empurrou para este lugar. Então, parabenizo, Sandro, por essa iniciativa e certamente eu vou divulgar. Manda para mim as informações, eu disparo aí para todo mundo, nas minhas redes também. Tamo junto. Boa. Obrigadão pela presença, obrigado pelos conselhos também, tanto da área de coach quanto agora, né, no terceiro setor. Volte rapidamente para a gente continuar esse papo legal, Ricardo. Obrigadão, Renato. Estou muito contente com a sua recuperação. Tamo junto, meu amigo. Muito obrigado você do outro lado da telinha pela audiência. Lembrando sempre que estamos toda semana aqui no M, no YouTube. Valeu, pessoal. Adoro esse momento quando eu digo mais um programaço. Muito bacana. Tamo junto. Valeu.